Muito bem-vindo a mais uma aula aqui sobre ventosa terapia comigo, Rafael Prado. É um prazer enorme, é uma honra estar com vocês em mais essa aula maravilhosa. Hoje vamos continuar falando sobre avaliação e os parâmetros da ventosa terapia, tá? Vamos comigo que essa aula vai ser sensacional. Muito bem. Hoje vamos falar de assuntos fundamentais para quem gosta de fazer uma correta ventosa terapia, certo? Eu botei aqui novamente aquela clássica imagem dos atletas da ginástica olímpica americana, junto com o Michael Phelps, que na Olimpíada de 2016 tornou a ventosa terapia famosa mundialmente, né? Como que o maior nadador que estava prestes a bater o recorde humano com o maior número de medalhas olímpicas aparece na sua última prova para entrar para o Guinness Book cheio de marcas de ventosa. Se ele ganhasse, ele seria um homem que escrevendo a sua marca na história. E ele vai e vence a prova e se torna o maior medalhista de todos os tempos. A partir disso, a ventosa terapia ficou super famosa. Então, nessa aula, a gente vai entender por que essas manchas escuras apareceram nos atletas. Por que a maior potência tecnológica do mundo, os Estados Unidos, utilizou em seus atletas mais avançados, numa prova mais disputada, a ventosa terapia. E por que essas manchas tão escuras, hein? Vamos entender nessa aula. Primeira coisa que eu gostaria de padronizar com vocês é a pressão, tá? Quando a gente tem uma ventosa, então eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Uma coisa bem interessante, muito interessante. Quando a gente tem uma ventosa, tá? Vamos padronizar as pressões, tá? Por que a gente vai padronizar? Para que a gente possa usar os parâmetros conforme a uma padronização, né? Porque se a gente pega e coloca pressões aleatórias, a gente nunca vai saber quanto de pressão que a gente está colocando, tá bom? Então a pressão padronizada que nós iremos utilizar é o seguinte: quando eu disser uma bombada ou uma pressão, eu estou me referindo a puxar o gatilho da pistola até o fim. O que é até o fim? Até o êmbolo, aqui o gatilho encostar no final aqui da pistola. Isso representa uma pressão. Vou colocar mais uma pressão, ó, até o final, tá certo? Isso foram duas pressões, tá? Quando eu colocar meia pressão, eu vou fazer com que o meu gatilho passe um pouco da metade, mas não encoste no final. Por que passa um pouco da metade? Porque nós temos aqui uma região de zona morta, né? De zona essa pressão aqui, ela vai haver uma compensação. Então, se eu colocar até a metade aqui, eu não vou ter necessariamente meia pressão, será fraco demais. Então, a meia pressão, eu passo um pouquinho da metade e volto, considerada meia pressão. Então, eu vou ter uma pressão e meia, eu vou ter duas pressões e meia, eu vou ter 1, 2, 3 pressões e meia, por exemplo, tá? Então, a gente vai sempre padronizar uma pressão inteira ou meia pressão, que é a mesma coisa de dizer uma bombada ou meia bombada, tá certo? Então, vamos sempre utilizar esse parâmetro. Quando eu me refiro à ventosa de vidro,
como que eu vou medir uma pressão com a ventosa de vidro? Na ventosa de vidro, a gente vai utilizar a pressão forte, leve, média ou fraca, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui a minha ventosa de vidro, tá? O que vai determinar a pressão forte, média ou fraca é quando eu realizar a chama com a minha pinça aqui dentro, se eu deixar o fogo aqui central mais tempo, eu vou ter um calor maior aqui dentro. Quando eu retirar a minha chama, que eu encostar na pele, esse calor vai ser absorvido pela minha pele e ao esfriar aqui dentro, o ar que estava dilatado volta ao tamanho normal e a minha pele é sugada. Se eu botar um tempo menor e retirar, essa pressão será menor ainda, que seria a média. Se eu botar rápido, essa pressão será fraca e vai puxar um pouco a minha pele, levando automaticamente menos calor para o meu tecido. Uma forma de você fazer também dosar isso é você fazer a pressão forte, deixa o fogo aqui dentro em torno de uns 5 a 7 segundos, retira, coloca rapidamente na pele e espera fazer uma pressão forte. Com o seu polegar, você libera aqui, ó. Você libera aqui com o seu polegar a pressão, tá vendo, ó? Vai aqui no pontinho até você ouvir um barulhinho do ar entrando. E você consegue reduzir uma pressão forte para uma média e para uma fraca. Mas perceba que utilizando a ventosa de vidro é menos precisa essa pressão, né? Mesmo porque se você pegar uma ventosa pequena, por exemplo, uma ventosinha pequena, você vai ter que colocar o tempo diferente, porque o tempo para fazer uma ventosa forte nessa é maior do que nessa. Essa aqui, para fazer uma ventosa rápida, você vai colocar e tirar praticamente o fogo aqui de dentro, tá? Então vai muito da sensibilidade e da prática que você vai desenvolver com a sua ventosa. Dando continuidade, vamos entender o seguinte. O tipo de bomba, né? Nós temos a clássica, que é essa pistolinha que eu mostrei, com esses copinhos de acrílico que você vai utilizar, são os mais comuns. E nós temos o kit de 17, de 10, de 19, de 32 ventosas. Aí depende do tanto de ventosas que você tem e quanto que você vai utilizar. A vantagem de você ter mais ventosas é porque você consegue, na ventosa fixa, fazer parâmetros maiores, tá certo? Muito bem, gente. Mas entrando agora mais diretamente no conteúdo, para que a gente entenda a medicina chinesa e como avaliar a ventosa terapia na medicina chinesa, nós precisamos entender alguns princípios energéticos. Eu já expliquei na aula anterior esses princípios. Se você ainda não assistiu, pare esse vídeo e volta na aula anterior e entenda detalhadamente o que é o Yin Yang, o que é o Qi, o que é o Shui e o que é o Jin-Ye, tá certo? Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, tá? Bom, gente, então o Yin Yang é o princípio do equilíbrio, tá? Onde tudo que existe no universo está em constante busca do equilíbrio, onde os opostos são complementares, porque um está indiretamente dependente um do outro e conectado e se transformando um no outro, tá? O Qi representa a energia, tá? Yin Yang equilíbrio, Qi energia, tá? Energia está em tudo, tudo é feito de Qi. Tudo é formado pela energia no universo. Então nós temos a energia elétrica, a energia térmica, a energia potencial, a energia vital, tá? Que é a energia da vida. Então a energia que movimenta a nossa vida é chamada de energia vital, energia do nosso corpo, tá? O Shui representa o sangue, tá? Representa a circulação
de uma substância nutritiva no nosso corpo, tá? Levando oxigênio, nutrientes, catabólicos e líquidos também, água, tá? Dinhe já se representa os líquidos orgânicos, onde você tem não só o sangue, mas você tem as excreções, o sêmen, né, o líquido sinovial, os líquidos medulares e todo o conjunto de líquidos do nosso corpo, tá certo? O Ti, pessoal, representa a vida, e vida é Ti em movimento, tá? É a parte invisível por trás das coisas. Então a energia da vida é a energia vital, é a energia em movimento, tá? Então, se Ti é movimento, e o Ti, ao se movimentar no nosso corpo, ele vai gerar vida, tá? E esse movimento da vida e da energia no corpo, ele gera calor. Então, o nosso corpo, ele precisa ser mais quente, porque nós temos muita energia circulando pelo nosso corpo. Então, aí a gente já chega no primeiro parâmetro para avaliar o nosso paciente. Energia é vida em movimento e o movimento gera calor. Então, o nosso paciente, quando está frio, gelado, né? Isso já representa uma falta de circulação de energia e automaticamente uma redução da vida, né? Então, a ventosa tem como um dos seus principais objetivos movimentar o Ti, trazendo assim o movimento da vida, tá? Então, queixa de frio é uma das queixas muito importantes que a gente vai precisar verificar no nosso paciente para representar aí uma falta de energia, uma falta de Ti. Na medicina chinesa, eu expliquei na aula anterior que o Ti, essa energia vital, ela é regida por um órgão chamado pulmão. Por que acontece? Nós recebemos a energia do alimento, a energia do ar e a nossa energia vital que vem dos rins. Toda essa energia que vem do estômago é jogada para o pulmão e vem dos rins também é jogada no pulmão. Então, o pulmão, na medicina chinesa, é considerado o mar do Qi, o mar do Qi, onde toda essa energia jorra de forma abundante pelo nosso pulmão, tá? Muito bem, e essa energia, ao ser gerada no nosso pulmão, ela vai circular, tá? Em uma de suas vertentes, pela nossa pele, entre a nossa pele e o nosso músculo. Então, se dá mais ou menos assim. Ao formar a energia aqui no pulmão, a energia se divide em duas, uma mais densa e uma menos densa, uma mais rarefeita. A energia mais densa, ela é jogada dentro dos vasos sanguíneos através do coração, através do fogo do coração, para formar energia nutridora através do sangue. Vou já explicar melhor sobre isso. Mas a energia que eu quero falar agora é essa energia menos densa, mais superficial, que a gente vai chamar de Ti defensivo, energia defensiva. Esse Ti defensivo, ele jorra aqui do nosso pulmão e circula na periferia do nosso corpo, entre a pele e o músculo, e leva consigo também líquidos, água purificada, né? Então, o pulmão, ao circular esse Ti, essa energia defensiva, junto com líquidos entre a nossa pele e o nosso músculo, ele hidrata a nossa pele. Então, ao avaliar uma pele, a gente consegue avaliar a qualidade do Ti defensivo desse paciente. Então, a pele hidratada, a pele brilhante, a pele aquecida, representa que há uma boa circulação energética periférica nesse paciente. Já a pele ressecada, a pele sem brilho e a pele fria, já representa que esse Ti oriundo do pulmão não está circulando de forma adequada, tá? Então, uma forma muito interessante da gente avaliar a pele, o nosso paciente, é através da pele, né? Então,
Quando você olha uma pele saudável, olha essa imagem dessas modelos lindas que estão aí. Olha a pele delas, olha o brilho dos olhos delas, tá? Mas a pele é brilhante, a pele é firme, a pele é macia, né? E a pele ali está aquecida. Então isso mostra saúde, né? A pele está hidratada, mostra que há uma abundância de energia circulando nessa paciente. Quando a gente olha para uma paciente agora doente, olha só aí embaixo, tá? Como que é a aparência dela? A pele é pálida, seca, fria. Olha os olhos sem vida, né? Olha os olhos sem vida. Então a pele fria, seca e pálida e os olhos sem vida já demonstra a baixa circulação energética dessa nossa paciente, tá? Então isso aí já demonstra um déficit energético nessa paciente. Então, pessoal, o Qi, que é o Qi defensivo, que ele vai circular em volta da pele, ele vai servir como uma camada protetora do nosso corpo, protetora. Então vamos lá, eu expliquei na aula passada como se forma o Qi defensivo, certo? E esse Qi defensivo, ao circular entre a pele e o músculo, trazendo hidratação, ele traz proteção de fatores externos, que na medicina chinesa representa pelo vento frio, umidade, calor. Temos também o vento-calor, temos também apenas o frio. O vento, ele é um agente externo que facilita a penetração do frio e do calor e da umidade, tá? Então vamos lá. Pessoas que têm constantes rinites, sinusites, resfriados, espirros, tá? São pessoas que são facilmente agredidas pelo fator externo. Então, ao avaliar seu paciente, você deve perguntar como é a parte respiratória dela. Você tem muita rinite? Você tem muita sinusite? Você fica muito resfriado? Tem muita coriza? Se a resposta for sim, isso vai indicar que o fator protetor dela, o Qi, está deficiente, já mostrando que a energia do seu paciente está em deficiência, tá certo? Outros fatores também podem invadir, como o calor, por exemplo, né? Manchas vermelhas pela pele, né? Furúnculos, mostrando umidade e calor. A umidade, ela representa assim, inchaços, edemas, membros inferiores inchados, né? Isso representa uma falta circulatória adequada do seu Qi. Outro fator importante é que a desregulagem desses fatores hídricos na pele, junto com essa energia protetiva, protetora do Qi, vai ocorrer um desequilíbrio na transpiração, tá? Na abertura e fechamento dos poros vão se dar de forma irregular, ou seja, aquelas pessoas que transpiram muito por nada e tem aquelas pessoas que não transpiram, né? Que podem fazer academia, esteira, caminhar, dificilmente transpira, e aquelas pessoas que já transpiram muito. Então, esse desequilíbrio em suar muito também é uma pergunta importante que você pode fazer. Você pergunta para o seu paciente assim: você transpira com facilidade? Você sua muito, naturalmente? Se a resposta for não, ou se a resposta for que sua em excesso, isso também indica um desequilíbrio da sua energia protetora, tá? Então, como que se dá o Qi? Como que se dá essa energia protetora? Ela tem origem no estômago, tá? Então vamos lá. Você se alimenta, come um alimento, esse alimento chega mais triturado no seu estômago termina dessa trituração, né? Através do seu processo enzimático, seu processo digestivo. Ao fazer isso, o nosso baço pâncreas, que é uma função que nós temos, extrai o Qi, que é a energia do alimento. Essa energia do alimento é levada para cima, em direção ao pulmão, onde ao respirarmos, nós extrairmos, através da respiração, uma energia do ar, né, chamado Dati, e se junta com o Guti. Olha que interessante. E aí forma um Qi torácico,
no qual junta-se com uma essência que nós temos que está hospedada nos rins e forma energia vital, tá? E aí essa energia passa a circular perifericamente como Qi defensivo no nosso corpo, tá? Então, a redução desse processo que começa na alimentação, passa pela respiração, ela ocasiona, facilita a invasão de fatores patogênicos, como eu expliquei. Então, isso vai ocasionar febre, tensões musculares, pode ocasionar, às vezes, o vento frio causa tensões aqui no pescoço, sede, dor de garganta, muitas vezes o calor invade na garganta, tosse, sensação de frio, tá? Então, tudo isso vai abaixar a energia do seu paciente. A ventosa, ela vai circular e fortalecer a circulação do Qi defensivo. Então, você melhorar a função digestória do seu paciente, a função pulmonar e estimular a circulação do Qi, estimulando também os rins do seu paciente, isso vai facilitar e vai favorecer uma maior defesa do organismo do seu paciente. Então, muito importante nós utilizarmos sempre pontos do estômago, do pulmão, do baço e dos rins, tá? Esses 4 órgãos principais, sempre nós estaremos fortalecendo para fortalecer o Wei-Qi ou Qi defensivo. Esse Qi, tá? Quando ele se divide em Qi defensivo e Qi nutritivo, ele vai circular na periferia do nosso corpo, porém, grande parte dessa energia vai circular pelos meridianos de acupuntura, tá? Essa circulação se dá em grande intensidade, densidade, nos meridianos de acupuntura. Então, os acupontos, eles são potentes pontos de circulação da energia do Qi. Então, por isso que a gente utiliza a ventosa terapia nos acupontos, tá? Por isso que a gente utiliza nos acupontos, porque tem um estímulo muito melhor. Você pode utilizar, além da ventosa, a acupuntura, o gua sha e até a massoterapia, como o shiatsu, por exemplo, é muito voltado para os meridianos de acupuntura, tá? O sangue será um dos grandes fatores para a atuação da ventosa terapia. Então, o que eu falei? Quando esse Qi vital se forma, a parte menos densa vai para a periferia e a mais densa vai para o centro do corpo. Através do calor do coração e do movimento cardíaco, essa parte mais densa, mais nutritiva, ela é impulsionada através do coração para dentro dos vasos sanguíneos, a qual irá circular dentro do seu corpo através do sangue, chegando até seus órgãos internos, chegando até seus músculos, se estocando no seu fígado e levando energia nutritiva para todas as suas funções vitais e seus músculos. Então isso vai fazer com que chegue nutrientes e oxigênio e energia nutritiva e líquidos para os seus órgãos. Porque o seu sangue ele é uma junção de água purificada com energia nutritiva, que vem também da alimentação, da respiração e da essência, conforme eu expliquei na aula passada, tá? Então, a energia nutritiva, que nós chamamos de Yin-Qi, mais os líquidos, faz fluir a vida dentro dos vasos sanguíneos, tá? E esse Qi vai ser movido junto com o sangue, e esses líquidos formando sangue leva esse Qi para dentro do nosso corpo. E esse sangue, ele vai movimentar aqui vários sistemas orgânicos internos, né? Como por dentro dos vasos sanguíneos, vai transpassar o tecido conjuntivo, vai alcançar o sistema nervoso e vai influenciar várias áreas e vários sistemas do nosso corpo a circulação do Qi nutritivo. Então, ao você fazer a ventosa, você vai estar levando o sangue para uma região. E ao fazer isso, você leva consigo o Qi nutritivo juntamente com líquidos purificados, água
purificado. Tá? Então, nós temos aqui a representação da pele. Na representação da pele, nós também vamos ter uma grande quantidade de líquidos, de sangue, vasos sanguíneos, tecidos conjuntivos, músculos e rede neural. Tá? Então, a ventosa ela vai estar circulando o Ti nutritivo e o Ti defensivo por toda essa rede da nossa pele, né? Então, o objetivo de você fazer a ventosa é justamente restaurar o fluxo de Ti e de sangue naquelas áreas. Então, por exemplo, quando você tem uma artrose de ombro, né, você tem uma deficiência de energias nutritivas e defensivas ali. Então, quando você coloca a ventosa no ombro, você está levando uma grande quantidade de sangue para aquela região e automaticamente energia nutritiva. Levando essa energia nutritiva, você está fornecendo mais nutrientes para aquele tecido e favorecendo a vida, restaurando a vida, porque a vida é o Ti em movimento. Então vai movimentar o Ti, vai movimentar o sangue e vai trazer mais vida. Fazendo isso, você fortalece o seu Ti defensivo e ajuda a eliminar os fatores patogênicos que muitas vezes vão estar relacionando a vento, frio, umidade e calor. Como eu falei, isso vai estar resultando em vários sintomas, como rigidez muscular, tensão muscular, dor. Né? O frio pode causar dor, o calor pode causar dor também, edemas. Né? Tudo isso são fatores patogênicos que a ventosa vai eliminar. Tá? Complicou ou ajudou? Se você tiver com muita dúvida, volta na nossa aula anterior que você vai ver bastante coisa interessante por lá. Então, o objetivo da ventosa é, quando a sua energia está deficiente, o sangue está mais lento, o sangue está menos circular, ele está circulando menos, você vai trazer a circulação energética do sangue. Então, energia deficiente, o fluxo do sangue é lento. E energia abundante, o fluxo do sangue é abundante. Então, os principais objetivos: expulsar os fatores patogênicos, fortalecer o Ti defensivo, restaurar a circulação do Qi nutritivo. Com isso, você vai promover aí a saúde do seu paciente. Então, pessoal, eu queria colocar essa imagem aqui. Ela representa um tecido, certo? Um tecido, uma imagem esquemática da pele, né? Então aqui a gente tem várias substâncias, várias estruturas, como fibroblastos, nociceptores de dor, de pressão, de tato, temos aí artérias e veias, temos aí o tecido gorduroso, né? Diversas estruturas aí, glândulas sebáceas, sudoríparas, músculo piroeleitor. O que você acha que acontece quando você suga toda essa estrutura para dentro de um copo da ventosa? Que você acha que vai acontecer quando toda essa estrutura delicada é sugada para dentro de um copo de ventosa? O que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer? Bom, quando você faz isso, quando você suga tudo para dentro, você vai estar tracionando esse tecido, certo? Ao tracionar esse tecido, você simplesmente distende isso e você libera uma série de substâncias endógenas aí que estão dentro do tecido. Substâncias vasodilatadoras, como a braticinina e a histamina, que vão promover uma vasodilatação local. Essa pressão que o copo da ventosa vai fazer na pele, o sangue, ao circular por dentro do copo, ele vai sofrer uma resistência devido à pressão osmótica, que a pressão negativa que você impôs na ventosa vai estar impondo no tecido. Então o sangue vai sofrer uma maior resistência
ao passar dentro da ventosa. E ele vai ser sugado para cima. Junto com esse fator de vasodilatação, vai começar a promover uma liberação, uma enxurrada sanguínea dentro desse tecido. Então, os microvasos eles começam a sair líquidos dentro desse vaso, junto com células sanguíneas e células de defesa e nutrientes, e começam a inundar todo esse tecido. Quando você solta a pressão da ventosa, o tecido volta ao normal. E automaticamente a circulação sanguínea aqui embaixo, que continua circulando, começa a arrastar o sangue tecidual por osmose novamente, voltando para dentro dos vasos sanguíneos. Ao fazer isso, ela traz para dentro do vaso sanguíneo todas as substâncias catabólitas, né, resultantes do metabolismo tecidual, para dentro do sangue. Então ela promove uma limpeza, uma varredura de substâncias aí algogênicas, substâncias inflamatórias, né? Se você tem uma inflamação tecidual, então você promove uma redução de fatores inflamatórios, né? E com isso já melhora a dor inflamatória e já passa a proporcionar uma reestruturação tecidual. Então você levou até o tecido T nutritivo e você retirou coisas que estavam paradas ali, totalmente causando dor e estagnação ali naquele tecido. Aqui nós temos uma imagem esquemática da ventosa. O que vai acontecer? Quando novamente a gente tem o copo da ventosa, que o sangue passa por dentro da ventosa aqui pela pele, essa pressão osmótica começa a tirar o sangue de dentro dos vasos e começa a espalhar por baixo da pele. Junto com os fatores vasodilatadores, isso vai acontecendo cada vez mais rápido. Se você deixar a ventosa bastante tempo, a quantidade de sangue que vai inundar embaixo da pele vai ser maior. Quando você tirar a pressão da ventosa, esse sangue não vai conseguir voltar rápido para as artérias e as arteríolas, mesmo com a circulação sanguínea. E vai acontecer que esse sangue vai coagular abaixo da pele, formando aquelas manchas escuras, pretas, que a gente vê aí das ventosas, né? Então, se você tem essas manchas pretas formando, elas vão sumir em torno de 7 a 10 dias ela leva para ser reabsorvida, as manchas bem escuras, como por exemplo aí do Michael Phelps. Se você coloca pouco tempo, um tempo suficiente apenas para formar um vermelhidão, uma hiperemia, significa que aquele sangue não foi coagulado e a sua circulação sanguínea está conseguindo reabsorver o sangue. E aí essa hiperemia some no máximo em 30 minutos. 20 a 30 minutos essa hiperemia desaparece totalmente. Então, gente, utilizar pressões muito fortes e durante muito tempo, você vai promover as manchas pretas resultantes de coagulação, que vão durar aí mais ou menos uma semana para desaparecer. Se você usar pouca pressão, pouco tempo, vai aparecer a hiperemia, que em torno de 30 minutos essa hiperemia vai desaparecer completamente, certo? Então nós temos aí algumas reações que vão acontecer, como eu expliquei, o extravasamento desse sangue, causando hiperemia, né? Acontece também que se você colocar muitas ventosas, deixar com muita pressão, esse sangue ao passar por dentro da ventosa, ele vai sofrer uma resistência. Se você fizer isso com muitas ventosas, o seu sangue em toda aquela região de ventosas vai sofrer uma resistência periférica. Com isso, o seu sistema simpático e parasimpático vai ser acionado, identificando que está havendo uma resistência periférica. E essa resistência vai resultar numa redução da sua pressão central por compensação. Ou seja, se você está tendo um aumento da pressão periférica, o seu sistema simpático faz com que a sua pressão baixe
e você tem uma queda da pressão, tá? Outro fator importante também é a remoção de gases tóxicos, né? Então, assim, uma pele cheia de toxinas resultantes de metabólitos celulares, alimentação errada, inflamação e tudo isso que a pele pode produzir, libera gases que tornam o pH da pele mais ácido. Esse pH da pele mais ácido favorece o desenvolvimento de bactérias, fungos, né, infecções. Ao passar a ventosa, essa pressão negativa retira esses gases tóxicos, diminuindo o pH da pele e favorecendo o rejuvenescimento da pele e o fortalecimento da pele, resultante do fortalecimento do T defensivo, ou seja, você tira os gases tóxicos e fortalece a defesa da sua pele, tá certo? E também vai favorecer a circulação linfática, porque uma vez os líquidos vão ser mobilizados naquele movimento da ventosa e a sua circulação linfática também vai ocorrer e vai ter uma aplicação muito prática na drenagem linfática. Então, muitos esteticistas utilizam a ventosa para potencializar o seu efeito da drenagem linfática, e isso vai ser explicado no nosso módulo de estética e ventosa, tá? Muito bem, então, para resumir aqui, né? A pequena tração da pele aumenta a circulação do sangue, aumenta a temperatura da pele, e aumento da temperatura da pele representa vida, tá? Porque Ti em movimento gera calor e gera vida, certo? Aumenta a função das glândulas sudoríparas e sebáceas, desentope as glândulas, aumenta a oxigenação, a nutrição celular, glandular, retira os gases tóxicos, aumenta a regeneração celular e aumenta a resistência aos fatores externos, ok? Quando nós temos a ação nos nossos músculos, o que isso vai acontecer? O aumento circulatório sanguíneo dentro do músculo vai trazer benefícios extraordinários da ventosa para o músculo. Por quê? Vai lavar, vai varrer fatores inflamatórios. Então, lesões musculares, né, inflamações musculares serão rapidamente restabelecidas com a redução de fatores inflamatórios. O aumento da oxigenação, da nutrição celular, vai reduzir trigger points, vai aumentar o ATP da fibra muscular, reduzindo trigger points, levando sangue, leva oxigenação, restabelece o equilíbrio iônico, catabólito, metabólito da célula muscular. Há também essa pressão, vai acontecer um descolamento da fáscia muscular, né? A liberação e a distribuição da tensão miofacial, tá? Das cadeias musculares, ou seja, toda a nossa musculatura é conectada em cadeias musculares. Quando você tem uma tensão muscular, aquela cadeia miofacial, que é um tecido fibroso que envelopa toda a cadeia muscular, fica mais tenso, mais rígido numa região. Quando você faz a ventosa, além de você relaxar o músculo, liberar tensões, trigger points e melhorar a oxigenação e nutrição, você redistribui a tensão miofacial na cadeia muscular. Ocorre também a liberação de fatores de endorfinas, relaxantes musculares, tá? Então, reduz aí espasmos e estresse muscular. Quando a gente tem esses efeitos dentro da articulação, nós também temos benefícios extraordinários, né? Porque dentro da inflamação da articulação também ocorre inflamação, né? E também vai acontecer essa circulação dos fatores inflamatórios dentro da articulação. E vai levar para um processo crônico, como artrose, por exemplo, desgastes articulares, nutrição. Que nutritivo? Oxigenação, vai estimular células, tá? Esse estímulo celular estimula também o aumento de líquidos sinoviais, estimulando os fibroblastos, né? Células articulares, estimulando aí, oxigenando as células ósseas,
diminuindo os fatores inflamatórios. Então, tudo isso vai beneficiar com a ventosa terapia. Então, utilizar a ventosa em pontos articulares é extraordinário. Outra ação ultra importante é a estimulação do sistema digestivo, tá? Então você vai colocar ventosas no estômago, ali nos intestinos, tá? Toda aquela região ali, fígado, estômago, intestino, você vai com ventosas conseguir causar um estímulo fenomenal, um estímulo fantástico. Estômago, baço, intestino, toda essa reta, né? Existem alguns pontos muito específicos, nós vamos ver aqui na próxima aula como te colocar a ventosa nesses pontos para trazer benefícios extraordinários. Como eu expliquei, o sistema digestório é a raiz, é onde surge a energia vital do nosso corpo, né? Então, quando a gente estimula o sistema digestório, melhorando a oxigenação, a nutrição desses órgãos, levando ti nutritivo, levando vida através da ventosa, que ao colocar a ventosa em cima do estômago, você está levando sangue para nutrir melhor aquele órgão, ele vai funcionar melhor, ele vai produzir mais ácido gástrico, ele vai aumentar o seu peristaltismo, porque ele vai ter energia, ele vai ter mais vida circulando ali. Então estimula esses órgãos e com isso você vai conseguir extrair mais energia dos alimentos e produzir mais sangue e mais energia nutridora, energia vital, tá? Então, gente, transtornos intestinais, síndrome BI, que é a invasão de frio nas articulações, é uma síndrome muito clássica chinesa. Quando você tem uma articulação fria, gelada, com dor que piora com frio, né? Desgaste articular, falta de nutrientes, isso os chineses vão chamar de síndrome BI. Ao fazer a ventosa lá, você vai levar movimento, calor, vida, nutrientes, oxigênio e vai melhorar muito esse tipo de transtorno, de disfunção, né? Sistema digestivo, como eu falei, vai estimular o sistema circulatório, sistema respiratório, utilizar pontos na região do tórax, do pulmão, é muito importante, pessoal. Em crianças é muito utilizado a ventosa terapia no tórax das crianças, tá? Estimulando a parte respiratória de crianças, reduzindo asma, tosse, tosse cheia, tosse seca. Existe uma série de tratamentos com crianças que você estimula o pulmão. E você também, todo aqui o mar do Ti, tem um ponto bem aqui no centro do pulmão, o VC12, que ele é um ponto extremamente importante para circular o Ti do pulmão, né, e vai aumentar aí o sistema defensivo. Paralisia facial, você também pode causar estímulos neurológicos, estimulando os pontos de acupuntura, né? Transtornos musculares, como eu falei, reduzir a pressão, colocando várias ventosas nas costas do seu paciente, você reduz a pressão, estimula um equilíbrio simpático-parasimpático e melhora os resfriados, uma vez que você vai tonificar aí o seu Ti defensivo, tá? Então, gente, a ventosa fixa, tá? Ela é mais indicada para dores crônicas, tá? Por que eu indico que você utilize a fixa para problemas crônicos? Por quê? Para problemas mais agudos, a ventosa fixa, ela vai ter que ser feita de uma maneira mais intensa, tá? Então, isso pode causar um certo desconforto no seu paciente. A fixa, para tratar desconfortos agudos, você precisa botar muita pressão e muito tempo. Para trabalhar problemas crônicos, você vai botar pouca pressão e pouco tempo, tá? E aí, colocando de forma crônica, com pouca pressão e pouco tempo, você vai evitar a formação aí das manchas pretas, né? Aquelas velhas manchas desconfortáveis da ventosa terapia, tá? Então, para que a gente possa começar a entender como avaliar
para que a gente possa começar a entender como avaliar e como aplicar a ventosa terapia de forma diferenciada no nosso paciente, a gente precisa saber de 4 princípios fundamentais: tonificação, sedação, harmonização, estagnação. São 4 princípios fundamentais. O que seria tonificar? Tonificar seria você colocar energia, acrescentar energia, levar energia para um ponto. Ou seja, automaticamente aquele ponto está deficiente. Ele precisa de energia, ele está com déficit. Sedar já representa retirar energia, mostrando que aquele ponto está com excesso de energia, excesso de movimento. Então, ser drenada aquela energia, retirada. Harmonizar já representa um alinhamento energético, ou seja, a energia naquele local é suficiente, porém ela está desequilibrada e você vai precisar procurar um equilíbrio naquele local, tá? E o princípio de estagnação, esse princípio de estagnação é um princípio muito importante dentro da medicina chinesa. Ele vai representar uma energia parada, que há falta de movimento energético. Tá? Essa falta de movimento energético ela pode ser vazia, ou seja, ausência de movimento, ausência de fator energético ali. Um exemplo de ausência por estagnação, uma artrose, por exemplo. Tem a ausência de nutrientes, falta oxigenação. Agora, uma estagnação por um excesso, um edema, por exemplo, um excesso de líquido que está ali parado, estagnado. Então, estagnação, líquido parado. Inflamação crônica, está lá há muito tempo uma inflamação parada ali. Um coágulo, uma cólica menstrual, representa sangue parado dentro do útero. Existem dores de cabeça que são em peso, uma dor parada, pesada, como se tivesse uma barra de ferro na sua cabeça. Estagnação. Tá? Um edema aqui no cotovelo, um inchaço, estagnação. Tá? Tudo que estiver parado, você vai estar estagnando. E a ventosa vai promover a circulação da estagnação. Então, um dos efeitos aí fundamentais é movimentar a estagnação. Agora, gente, a ventosa deslizante. A ventosa deslizante, ela é um método muito forte, tá? Ela é muito forte. Então, por isso, ela sempre vai causar uma sedação, tá? Por que isso, gente? Pra vocês terem uma ideia, a ventosa deslizante, você vai trabalhar meia, uma bombada para grande maioria das pessoas e raramente uma pessoa vai receber uma bombada e meia, raramente. A maioria das pessoas é meia bombada ou uma bombada. Eu começo por meia bombada, se a pessoa não estiver sentindo dor, eu passo para uma bombada, né? Aliás, eu começo com uma bombada. Se ela estiver suportando, ótimo, eu permaneço com uma bombada, permaneço. Agora, se ela sentir desconforto, eu solto a pressão e coloco meia bombada, tá certo? Então, eu testo logo com uma bombada inteira. Se ela não suportar uma, eu tiro e coloco meia. Quando tem um atleta, uma pessoa muito forte, que aguenta uma bombada e meia, eu até coloco, mas é muito raro uma pessoa assim. A maioria das pessoas é uma ou meia bombada, vai depender do nível inflamatório que aquela pessoa vai estar. Quando você passa a ventosa deslizante, você vai levantando uma grande quantidade de tecido e movimentando uma imensa quantidade de sangue para uma área muito extensa. Fora a estimulação de todos os fatores neurológicos, teciduais, linfáticos, que você está, neurotransmissores, musculares, que você está movimentando. Então, uma grande mobilidade de sangue.
Então, por isso, ela sempre vai movimentar muita quantidade de energia no seu paciente. Então, jamais você pode fazer uma deslizante no paciente déficit energético, deficiente de energia, porque ele sempre tem pouca energia. Se você for movimentar uma quantidade enorme de energia, isso vai causar um desconforto terrível no seu paciente. Terrível. Então, a maioria dos pacientes que fazem deslizantes são pacientes jovens, atléticos, que têm muita quantidade de sangue e que têm uma dor ali aguda, tá? Quando eu digo aguda, é menos de 30 dias. Algumas lombalgias agudas, como o pinçamento da coluna, você também vai poder trabalhar a ventosa deslizante, tá? Então, é muito importante entender aí qual é do seu paciente, tá? Então, os movimentos da ventosa deslizante eu vou demonstrar na nossa próxima aula, tá certo? Na nossa próxima aula eu vou mostrar bem direitinho o passo a passo dessa técnica. Técnica flash eu também vou demonstrar, porém, ela já passa a ser uma técnica mais tonificante. Por quê? Porque eu vou pegar os meus copinhos de ventosa e vou ficar colocando e retirando diversas maneiras, rápido, diversas posições, bem rápido, no meu paciente. E vou colocar e retirar em menos de 1 minuto as ventosas. Eu posso fazer isso com a ventosa de fogo e também posso fazer isso com a ventosa de acrílico, tá? A de fogo é melhor porque você, ao colocar a ventosa e retirar e colocar de novo várias vezes, você aumenta a penetração do calor e facilita a circulação energética ali do seu paciente. Essa técnica eu também vou estar demonstrando ela na nossa próxima aula, tá? Quando eu for trabalhar com a técnica tonificante, eu já vou utilizar a ventosa fixa e vou trabalhar quadros de deficiência, ou seja, o meu paciente está com déficit energético, deficiência energética. Então, eu vou colocar ali, vou movimentar de forma lenta, gradual, aquele meu paciente, tá? Porque ele tem pouca energia, então ele não vai suportar que eu movimente muita energia nele. Eu vou movimentar pouquinha, então eu vou colocar poucas ventosas, tá? Pouca pressão e pouco tempo. Já vou explicar como é esses parâmetros. Que tipo de paciente que será isso? Pacientes com a pele fria, debilitados, pele sem brilho, tá? Sem brilho no olhar, com problemas crônicos. Que seriam crônicos? Problemas que passam de 30 dias, tanto dor, disfunção emocional, mais de 30 dias já passa a ser crônico. E aí serão pessoas debilitadas, né? Crianças, realmente você não vai movimentar muita energia, você vai trabalhar com cautela. E idosos também, porque eles também têm aí naturalmente um déficit energético.